Então, no exercício que a gente acabou de resolver, foi definido o número de Prandtl, que é uma propriedade do fluido, do material, definido, como está mostrado aí na tela, pela relação entre a viscosidade cinemática e a difusividade térmica, que se nós abrirmos em termos das suas definições primárias, digamos assim, né, ni igual a mi sobre rho e alfa igual a k sobre rho CP, a gente tem uma apresentação alternativa do número de Prandtl, que é a relação entre mi CP e k, certo? E ficou claro naquele exemplo, e isso vai ser estendido daqui para frente com a camada limite propriamente dita, né? Que o número de Prandtl é uma medida relativa da efetividade com que a quantidade de movimento e o calor são transferidos pela ação molecular. Né? Quando a gente puxou a placa lá no exemplo do problema de Stokes, a quantidade de movimento, quer dizer, que era a movimentação da placa na direção X, ela foi transmitida na direção Y, certo? Assim como o calor é transmitido na direção Y também, né? Pela ação molecular, porque o número de Prandtl é uma propriedade física da matéria, certo? Tá? Ok? E aí, num ponto de vista mais prático, né, nós vemos aí as faixas de valores de número de Prandtl para as diversas classes de fluidos. Né? Então, por exemplo, os metais líquidos, como o mercúrio, o sódio, outros metais líquidos, têm número de Prandtl bem baixos, né? Porque a difusividade térmica é muito mais elevada do que a viscosidade cinemática. Né? É muito mais fácil, digamos assim, propagar o calor no metal líquido do que a quantidade de movimento. Na outra ponta, né, desse espectro, digamos assim, nós temos os óleos e os fluidos mais viscosos, isolantes térmicos, certo? Onde o número de Prandtl é bem alto, justamente porque a viscosidade é muito alta e o fluido tem uma condutividade térmica muito baixa, basicamente, certo? E naquele meio de campo, né, nós temos os gases, né, para os quais o número de Prandtl é da ordem da unidade, então camadas limites térmica e de quantidade de movimento e de velocidade crescem numa taxa aproximadamente semelhante para gases, e a água que varia bastante esse número de Prandtl em função da temperatura, né, principalmente pela variação da viscosidade em função da temperatura. Né? Então, água gelada, por exemplo, tem números de Prandtl da ordem de 10. Tá? E aí, com isso, a gente consegue classificar, de acordo com o que é apresentado aqui embaixo, né, como a gente estava falando, os óleos, metais líquidos e gases com relação às espessuras da camada limite térmica e da camada limite de velocidades. Tá ok?